A manhã de sábado em São Paulo amanheceu cinzenta, com o céu carregado de nuvens, que prometiam uma garoa fina e insistente, daquelas que grudam na pele e molham a alma. Mariana acordou cedo no apartamento apertado do bairro da Vila Madalena, o cheiro de café fresco misturando-se ao aroma de pão de queijo que ela preparava toda semana. Aos 35 anos, ela era o tipo de mulher que organizava a vida como um cronograma impecável. Trabalho como designer gráfica em uma agência no centro, academia às segundas e quartas, e fins de semana dedicados ao marido, Carlos, e à rotina que eles construíam há 10 anos de casamento. Mas naquela manhã algo parecia fora de lugar. Carlos, um vendedor de carros usados na Marginal Tietê, havia saído cedo dizendo que precisava resolver um problema urgente no trabalho. Ele beijou a testa dela distraidamente, murmurando algo sobre um cliente chato, e pegou as chaves do carro dela, o Fiat Uno vermelho que Mariana comprara com o suor de anos de frilas. "Só vou dar uma volta rápida, amor. O meu tá no concerto", disse ele, com aquele sorriso que ainda a desarmava, mesmo depois de tantas brigas bobas sobre contas e noites em claro. Mariana não pensou muito nisso. Confiou, como sempre. Vestiu uma blusa leve de algodão e jeans surrado, amarrou os cabelos castanhos em um coque bagunçado e saiu para o mercado na rua ao lado. A garoa começou a cair enquanto ela voltava com as sacolas, o asfalto úmido refletindo as luzes dos postes que ainda não haviam se apagado completamente. O trânsito na rua era o de sempre. Buzinas impacientes, motos zigue-zagueando entre os carros e o cheiro de asfalto molhado misturado ao escapamento. Ela parou na calçada esperando o sinal abrir quando viu o Uno vermelho dobrando a esquina. Seu coração deu um salto. Lá estava Carlos no volante, mas ao lado dele, no banco do passageiro, uma mulher que ela não reconhecia. Cabelos loiros tingidos, maquiagem pesada, mesmo de manhã, uma saia curta que subia demais nas coxas. Elas se olharam pelo vidro embaçado pela chuva. A mulher sorriu, um sorriso provocador, como se soubesse exatamente quem era Mariana. Carlos acelerou sem nem piscar, deixando o carro desaparecer no fluxo de veículos. Mariana ficou parada ali, as sacolas escorregando das mãos. Uma laranja rolou pelo chão, esmagada por um pé apressado de um pedestre. "Que merda é essa?" murmurou para si mesma, o peito apertando como se uma mão invisível o esmagasse. Anos de desconfianças reprimidas voltaram à tona. As mensagens no celular que ele deletava rápido demais, as noites em que chegava cheirando a perfume barato, as desculpas esfarrapadas sobre reuniões com clientes. Ela sempre engolira tudo por amor, pela estabilidade, pelo medo de ficar sozinha em uma cidade que engolia os fracos. Correu de volta para o apartamento, o coração martelando. Sentou-se na cozinha, as mãos tremendo enquanto ligava o celular. Mandou uma mensagem para Carlos. "Quem era aquela mulher no meu carro? Volta aqui agora." Nenhuma resposta. Horas se passaram, a garoa virando uma chuva forte que batia nas janelas como punhos irritados. Ela andou de um lado para o outro, revivendo memórias. O casamento na igrejinha simples de Santana, a lua de mel em Ubatuba com praias desertas e promessas sussurradas à beira-mar. Como tudo aquilo podia desabar por causa de uma vadia qualquer. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Era a amiga de longa data, Lúcia, que morava no andar de baixo. "Mari, abre a porta. Eu vi você chorando da varanda." Lúcia entrou sem cerimônia, com um guarda-chuva pingando e uma expressão de quem já sabia de tudo. Elas se sentaram no sofá gasto e Mariana despejou tudo. A cena na rua, a traição evidente, o carro dela, sendo usado para o adultério. "Ele é um idiota, Mari. Mas você não pode deixar isso te derrubar", disse Lúcia, servindo um copo de água com limão. "Lembra daquela vez que eu peguei o ex me traindo no motel da Augusta? Eu não chorei. Eu mudei as fechaduras e vendi tudo que era dele." Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e empoderamento, o sotaque paulistano carregado pela emoção. Mariana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. "Eu não sei o que fazer. Ele é o pai dos meus planos, Lu. A gente tem a casa, o carro, tudo junto." Mas no fundo, uma faísca de raiva se acendia. Por que ela sempre cedia?
Por que deixava ele pisar em cima dela como se fosse um tapete velho? A tarde avançou, a chuva amainando para um chuvisco teimoso. Carlos finalmente apareceu, o cabelo desgrenhado, o colarinho da camisa amarrotado. Oi, amor. Desculpa o atraso. Foi um dia louco na loja. Ele tentou abraçá-la, mas Mariana se esquivou, os olhos frios como o ar úmido lá fora. Quem era ela, Carlos? A loira no meu carro? A voz dela saiu baixa, mas firme, ecoando na sala pequena. Ele piscou surpreso, depois riu. Um riso nervoso, falso. Que isso, Mari? Era só uma cliente. Ela precisava de uma carona pro metrô. Nada demais. Cliente? No meu carro? Você acha que eu sou burra? Ela se levantou, o corpo tenso, sentindo o peso de anos de mentiras caindo sobre os ombros. Carlos coçou a nuca, evitando o olhar dela. Tá bom, ela é uma amiga. Mas não é nada sério. Eu te amo. Você sabe disso. As palavras dele soaram vazias, como o eco de uma buzina distante na rua. Mariana sentiu o estômago revirar. Naquele momento, algo dentro dela quebrou, não de tristeza, mas de determinação. Sai daqui, agora, e deixa as chaves do carro. Ele hesitou, mas pegou a jaqueta e saiu, batendo a porta com força. Sozinha novamente, Mariana pegou o celular e abriu o site de classificados. O Uno vermelho, com suas memórias manchadas, não ficaria mais com ela. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, com luzes neon piscando através da janela embaçada, ela começou a digitar o anúncio. Vendo Fiat Uno 2015. Impecável. Urgência. Era o primeiro passo, pequeno, mas real. A raiva se transformava em ação, e pela primeira vez em anos ela se sentia no controle. Mas o que viria depois? A jornada mal havia começado. A noite em São Paulo se arrastava como um engarrafamento na Ave Paulista, com o barulho distante de sirenes e o zumbido constante dos ar-condicionados das construções vizinhas. Mariana ficou horas na frente do computador, revisando o anúncio do Fiat Uno. As fotos que ela tirara meses antes, com o carro reluzente sob o sol de um domingo raro, agora pareciam ironia pura. Impecável, motor forte, ideal para quem precisa de um companheiro fiel. Digitara ela, as palavras ecoando como uma piada cruel. Clicou em publicar e fechou a tela, o quarto iluminado apenas pela luz azulada do monitor. O silêncio do apartamento era opressivo, quebrado só pelo gotejar da torneira na cozinha, que ela nunca consertara. No dia seguinte, domingo, o sol teimoso furou as nuvens, transformando as poças da garoa em espelhos quebrados nas calçadas da Vila Madalena. Mariana acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens de interessados no carro. Uma delas era de um rapaz de Osasco, animado com o preço baixo. Pode entregar hoje? Meu irmão precisa para trabalhar na obra, escreveu ele. Ela respondeu rápido, marcando um encontro na loja de Carlos, na Marginal Tietê, à tarde. Era uma escolha calculada. Queria que ele visse o que estava perdendo, ou pelo menos sentisse o baque. Lúcia apareceu por volta do meio-dia, trazendo um quentinho de pastel de queijo da padaria da esquina e um café forte. Você tá com cara de quem não dormiu, amiga. Come isso aqui, vai te dar energia para encarar o babaca. Elas se sentaram à mesa da cozinha, o vapor do café subindo como fumaça de cigarro. Lúcia, com seus 37 anos e uma vida de solteira convicta após 2 divórcios, era o contraponto perfeito à insegurança de Mariana. Eu vendi o carro do meu ex no dia seguinte à traição. Coloquei no OLX com o preço pela metade e disse que era urgente por motivos pessoais. O cara que comprou nem perguntou, só levou. Foi libertador, Mari. Como se eu estivesse vendendo um pedaço da dor junto. Mariana mastigou o pastel devagar, o recheio quente queimando a língua. Eu tô com medo, Lu. E se ele voltar chorando, pedindo perdão? A gente tem 10 anos, né? Não é só apagar tudo. Seus olhos castanhos, inchados de choro, fixaram-se na janela, onde uma brisa leve agitava as cortinas finas. Lá fora, o bairro pulsava. Grafites coloridos nas paredes, casais passeando com cães pequenos, o som de uma roda de samba improvisada ecoando de um barzinho próximo.
Medo é normal, mas não deixa ele te manipular de novo. Lembra da vez que você me contou sobre aquela viagem para Campos do Jordão? Ele prometeu o mundo e no final brigou por causa de uma besteira no hotel. Homens como o Carlos são assim, charmosos no começo, covardes no fim. Lúcia pegou a mão dela, apertando com firmeza. Vai lá, vende esse carro e começa a reescrever tua história. Eu te levo de Uber se precisar. Às 3 da tarde, Mariana dirigiu o Uno pela Marginal. O trânsito denso como sempre, com caminhões de carga buzinando e o cheiro de diesel impregnando o ar. Seu coração acelerava a cada semáforo, imaginando o confronto. A loja de Carlos era um galpão improvisado, com carros amontoados no pátio de cascalho, bandeiras desbotadas balançando ao vento. Ela estacionou na entrada, o motor ronronando baixo, e viu Carlos do outro lado do portão, conversando com um mecânico suado, uma lata de cerveira na mão. Ele a avistou e congelou, o rosto pálido sob o sol forte. Mari, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu rouca, como se engasgasse com as palavras. O comprador, um homem magro de uns 40 anos com boné do Corinthians, já esperava ao lado, olhando o Uno com olhos famintos. Ela é minha, Carlos, ou era. Vim vender. Mariana desceu do carro, as pernas firmes apesar do tremor interno. O ar quente do pátio grudava na pele, misturando suor e poeira. Carlos se aproximou, tentando um sorriso conciliador. Amor, a gente precisa conversar, aquela mulher. Foi um erro. Eu juro que não significa nada. Erro? Você usou o meu carro para levar a amante para um rolê e agora quer conversa? A voz dela subiu, atraindo olhares curiosos dos funcionários. O comprador pigarreou desconfortável, mas Mariana ignorou. Aqui as chaves. Testa o carro, moço. Ele roda bem, mas as memórias. Essas eu não garanto. O homem deu uma volta rápida, acelerando no pátio vazio, o motor ecoando como um adeus. Tá ótimo, dona. Fecho por 18 mil como no anúncio. Mariana assentiu, pegando o dinheiro em espécie que ele tirou de uma mochila surrada. Carlos assistia, os punhos cerrados, o rosto vermelho de humilhação. Você tá louca, Mari. Esse carro é nosso. Como a gente vai se virar agora? Nosso? Era meu suor, minhas horas extras. Você que se vire com as tuas clientes. Ela guardou o envelope no bolso da calça, sentindo o peso reconfortante das notas. O sol batia forte, fazendo o asfalto ondular como um mar de calor. E por um instante, Mariana quis gritar, jogar tudo na cara dele. As noites sozinha, as mentiras acumuladas como lixo nos cantos do apartamento. Mas em vez disso, virou as costas chamando um Uber pelo celular. Enquanto esperava na calçada movimentada, com motos passando velozes e o barulho de freios chiando, Carlos a alcançou. Por favor, Mari, me dá uma chance. Eu termino com ela hoje. Seus olhos suplicavam, mas havia algo falso neles, como o brilho artificial das luzes da loja. Ela parou, o vento quente bagunçando o coque. Termina? Você acha que é só isso? Eu vi o jeito que ela olhou para mim, como se eu fosse a intrusa. Sai da minha vida, Carlos. De verdade. O Uber chegou. Um Corolla prata com ar-condicionado gelado. Mariana entrou sem olhar para trás, o coração batendo forte, mas leve. O dinheiro no bolso era mais que notas. Era liberdade crua, suada. De volta à Vila Madalena, o entardecer tingia o céu de laranja, refletindo nos vitrines das galerias de arte. Lúcia a esperava com uma garrafa de vinho caipira e petiscos. E aí, vendido? Mariana sorriu pela primeira vez em dias, tirando o envelope. Sim, e ele viu tudo. Foi catártico. Elas brindaram, o vinho amargo descendo como remédio. Mas enquanto conversavam sobre planos, talvez um curso novo de design, uma viagem sozinha para o litoral, o celular de Mariana vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ei, sou a amiga do Carlos. Queria te contar uma coisa. Ele tá no Ibis da Ave Brigadeiro agora. Vem pra cá? O coração dela parou. A amante? Ou uma armadilha? A raiva, que ela pensara domada, reacendeu. São Paulo à noite era um labirinto de segredos,
e Mariana, pela primeira vez, estava pronta para entrar nele. O que ela faria? A resposta viria em breve, mas o peso da traição ainda pairava, prometendo mais tempestades. A noite de domingo em São Paulo se estendia como uma sombra longa, com as luzes dos arranha-céus da Ave. Brigadeiro Luiz Antônio piscando em tons de neon contra o céu escuro. Mariana segurava o celular com força, o vinho ainda formigando na língua, enquanto Lúcia a olhava com os olhos semicerrados, o copo suspenso no ar. Quem é Mari? Não me diz que é ele de novo. A mensagem piscava na tela. Ei, sou a amiga do Carlos. Queria te contar uma coisa. Ele tá no Ibis da Ave. Brigadeiro agora. Vem pra cá. O coração de Mariana acelerou. Uma mistura de fúria e curiosidade queimando no peito. Quem era essa mulher se passando por aliada? Uma provocação? Ou algo pior? É ela, a loira do carro, murmurou Mariana, a voz rouca pela emoção. Lúcia bufou, largando o copo na mesa com um baque. Não vai, amiga, isso cheira a cilada. São Paulo tá cheia de maluca que adora drama alheio. Mas Mariana já se levantava, as pernas trêmulas, pegando a jaqueta fina que usara mais cedo. O ar do apartamento estava abafado, carregado do cheiro de petiscos frios e vinho azedo. Eu preciso acabar com isso de uma vez, Lu. Se ela quer falar, que fale na minha cara. Lúcia hesitou, depois pegou a bolsa. Tá bom, mas eu vou junto. Não te deixo sozinha nessa bagunça. Elas saíram para a rua da Vila Madalena, onde o burburinho noturno começava. Casais rindo em bares com mesas na calçada, o som de um violão distante misturando-se ao ronco de motores. Um Uber demorou 10 minutos para chegar. O trânsito na hora do rush noturno, transformando a viagem em uma lentidão irritante. Mariana olhava pela janela, as luzes borradas pelas gotas de orvalho que começavam a se formar no vidro. E se for verdade? E se ela souber de mais coisas? Pensou ela, o estômago embrulhado. Lúcia, ao lado, tagarelava para distraí-la. Lembra daquela novela que a gente via na adolescência? A mocinha sempre caía na armadilha, mas no final virava a rainha. Você vai ser assim, Mari. Forte pra caramba. O Ibis surgia no horizonte da Brigadeiro, um prédio moderno e impessoal, com fachada de vidro refletindo o caos da avenida. Táxis amarelos disputando espaço com ciclistas noturnos, o cheiro de comida de rua, cachorro quente e pipoca, invadindo o ar úmido. Elas desceram do carro, o vento frio da noite arrepiando a pele de Mariana. O lobby do hotel era iluminado por luzes brancas frias, com hóspedes anônimos carregando malas e o zumbido baixo de uma TV ligada em um canal de notícias. Mariana se aproximou da recepção, o coração martelando como um tambor. Boa noite. Tem uma reserva para o Carlos Oliveira, ou para uma mulher loira com ele. A recepcionista, uma moça de uns 25 anos com um crachá de Fernanda, ergueu os olhos do computador, o rosto impassível. Senhor, eu não posso dar informações sobre hóspedes. Privacidade, sabe? Lúcia interveio, com seu tom autoritário de quem lidava com clientes o dia todo no escritório de advocacia. Olha, é uma emergência familiar. Ele é casado, e a gente só quer confirmar se está aqui. Fernanda hesitou, mordendo o lábio, mas balançou a cabeça. Desculpa, mas sem autorização. Nada feito. Mariana sentiu a raiva subir, quente como o vapor de um expresso. Virou-se para o elevador, ignorando o aviso. Eu subo e bato nas portas se precisar. Lúcia a puxou pelo braço. Calma, Mari. Vamos pensar. Mas o celular vibrou de novo. Quarto 412. Entra pela escada de emergência. Não avisa para ninguém. Elas subiram pelo corredor lateral, o cheiro de carpete industrial e desinfetante impregnando o ar. No quarto andar, o corredor era silencioso, interrompido só pelo eco distante de uma torneira pingando. Mariana parou na porta 412, a mão suada na maçaneta. Bateu 3 vezes, firme. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Abre, sua covarde! Eu sei que você tá aí! A porta se entreabriu e lá estava ela. A loira do carro sem maquiagem pesada agora, os cabelos desgrenhados caindo nos ombros. Vestia um hobby do hotel, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Entra logo antes que alguém veja, sussurrou ela, puxando Mariana para dentro. Lúcia entrou logo atrás, trancando a porta. O quarto era pequeno e genérico,
Cama king desarrumada, TV ligada em um canal de música baixa, o ar-condicionado zumbindo frio. No banheiro, o chuveiro ainda escorria, e uma mala aberta revelava roupas masculinas espalhadas, camisas de Carlos, calças jeans que Mariana reconhecia. "Quem é você de verdade?" exigiu Mariana, a voz ecoando no espaço confinado. A mulher se sentou na beira da cama, as mãos tremendo. "Me chamo Vanessa. Trabalho na loja dele como vendedora. Faz uns 6 meses que... A gente tá junto. Mas ele me prometeu que ia largar você. Hoje, depois que você vendeu o carro, ele surtou. Veio pra cá dizendo que precisava de tempo pra pensar, mas eu sei que tá mentindo pra mim também." Lágrimas escorreram pelo rosto dela, borrando o rímel. Lúcia cruzou os braços, cética. "E por que nos chamou? Pra se fazer de vítima?" Vanessa balançou a cabeça, pegando o celular da mesinha. "Olha isso." Mostrou mensagens. Carlos marcando encontros com outra mulher, uma morena de uma agência de modelos, datas sobrepostas às dela. "Ele tem mais de uma. Eu descobri ontem no WhatsApp dele. Queria te contar para acabar com essa palhaçada, mas não aguento mais ser a outra." Mariana sentiu o mundo girar, o chão do quarto parecendo instável. Anos de casamento, reduzidos a um emaranhado de mentiras. "Ele usou meu carro para te levar para onde? Motel, jantar?" "Pro motel da Augusta, sim, e pro apartamento dele quando você viajava." Vanessa baixou os olhos envergonhada. "Desculpa, eu não sabia que ia doer tanto em você." A raiva de Mariana se misturou a uma pena inesperada, pela mulher à frente dela, pela si mesma que confiara cegamente. Lúcia interveio. "Agora sai daqui, Vanessa." "E some da vida dele. A gente resolve o resto." Elas saíram do quarto, o corredor parecendo mais longo agora, o peso das revelações pressionando os ombros de Mariana. No lobby, o ar noturno as envolveu ao saírem para a rua. A Brigadeiro fervia, um grupo de amigos rindo alto em um bar próximo, o som de buzinas cortando a noite. Mariana parou na calçada, o vento frio secando as lágrimas que ela nem notara. "Eu vendi o carro, mas isso é maior. Como eu reconstruo tudo?" Lúcia a abraçou, forte. "Um passo de cada vez, Mari. Amanhã a gente vai na delegacia, separa as coisas de vez. Você não tá sozinha." O Uber as levou de volta, o silêncio da viagem pontuado só pelo rádio, tocando uma MPB melancólica sobre amores perdidos. De volta ao apartamento, Mariana deitou na cama sozinha pela primeira vez em anos, o colchão parecendo vasto e vazio. O luar filtrava pela janela, iluminando o envelope do dinheiro da venda do carro na cômoda. Era um começo, mas a dor ainda latejava, como uma ferida aberta. Carlos ligou 3 vezes, mas ela não atendeu. Em vez disso, mandou uma mensagem para ele. "Acabou. Não me procura mais." O sol nascente prometia um novo dia, mas as sombras da traição se estendiam, forçando Mariana a encarar o abismo da solidão e a força que ela nem sabia que tinha. O que viria a seguir seria o teste final de sua resiliência. A segunda-feira amanheceu com um sol tímido, filtrando pelas persianas do apartamento na Vila Madalena, pintando listras douradas no chão de taco gasto. Mariana acordou cedo, o corpo pesado como se carregasse o peso de toda a cidade em cima dos ombros. O ar estava fresco, com um cheiro de orvalho misturado ao aroma distante de pão assando na padaria da rua abaixo. Ela se espreguiçou na cama vazia, o lençol amarrotado onde Carlos costumava dormir, e por um instante o silêncio a sufocou. Sem o ronco dele, sem o barulho do chuveiro matinal. Mas em vez de chorar, ela se levantou, os pés descalços tocando o piso frio, e foi até a cozinha preparar um café forte, daqueles que queimam a garganta e acordam a alma. O celular piscava com notificações, mais 3 chamadas perdidas de Carlos na noite anterior e uma mensagem de Lúcia. "Bom dia, guerreira. Passo aí às 9h para ir na delegacia. Café da manhã no caminho?" Mariana sorriu debilmente, digitando uma resposta rápida. "Sim, vem, preciso acabar com isso." Vestiu uma calça jeans simples e uma blusa branca de algodão, amarrou os cabelos em um rabo de cavalo prático e pegou o envelope com o dinheiro da venda do carro. Era real, palpável, 18 mil reais que representavam não só liberdade financeira,
mas o primeiro tijolo de uma nova vida. Lá fora, São Paulo já fervilhava. O trânsito na rua estreita começava com motos acelerando, e o som de um vendedor ambulante gritando: "Água gelada! Uma real!" Lúcia chegou pontual, tocando a buzina de um Fiat Punto alugado, o carro dela ainda no concerto. "Entra, Mari!" Trouxe pão na chapa e suco de laranja da feira. Elas dirigiram pela Marginal Pinheiros, o rio escuro lá embaixo refletindo o céu azul, com caminhões de carga disputando espaço e o cheiro de fumaça de escapamento invadindo o carro. Lúcia, com os óculos escuros escondendo uma noite mal dormida, tagarelava para aliviar a tensão. "Você foi corajosa ontem, hein? Enfrentar a loira no hotel. Eu teria dado um tapa nela só pela cara de pena." Mariana riu baixo, o som estranho em sua própria garganta. "Não foi pena, Lu. Foi nojo. Nojo de mim mesma por ter demorado tanto para ver." A delegacia no centro era um prédio cinzento e lotado, com filas de gente comum lidando com dramas cotidianos, brigas de trânsito, furtos pequenos, corações partidos em papelada oficial. Elas esperaram 1 hora na sala de espera, o ventilador de teto girando preguiçoso contra o calor úmido, enquanto Mariana preenchia o boletim de ocorrência por infidelidade e bens compartilhados. A delegada, uma mulher de uns 50 anos com sotaque interiorano e olhos firmes, ouviu tudo com paciência. "Senhora, o casamento não é crime, mas a traição pode ser base para separação de bens. Vamos registrar e encaminhar para o fórum. O carro vendido? Guarde o recibo. Se for bem comum, ele pode contestar." Mariana assentiu, sentindo um alívio misturado a medo. O medo de um processo longo, de dividir a casa que compraram juntos em Santana do Parnaíba, de encarar Carlos em uma audiência. Saíram da delegacia por volta do meio-dia, o sol agora forte batendo no asfalto quente da AV Paulista, onde executivos apressados cruzavam as faixas com pastas na mão e o cheiro de castanha portuguesa torrando nas esquinas. "Almoço no shopping? Meu tratado", propôs Lúcia, guiando o carro para o shopping Pátio Paulista. Elas se sentaram em uma praça de alimentação barulhenta, com o tilintar de talheres e risadas de famílias ecoando ao redor. Mariana pediu uma salada com frango grelhado, mas mal tocou na comida, o estômago ainda revirado pelas revelações da noite anterior. "E se ele não aceitar o fim? Ele sempre foi bom em me convencer, Lu, com flores, promessas." Lúcia mastigou um garfo de macarrão, os olhos sérios. "Ele aceita porque você vai fazer ele aceitar. Lembra da vez que eu saí do segundo casamento? Meu ex chorou e implorou, mas eu mudei o número, bloqueei nas redes e foquei no trabalho. Hoje sou advogada parceira. Viajo para praias em família adotiva. Você tem talento, Mari. Aquela agência vai te promover se você pedir. Usa esse dinheiro do carro para um curso novo ou para reformar o AP. Torna ele teu de verdade." As palavras de Lúcia eram como âncoras puxando Mariana de volta do abismo. Pela primeira vez, ela imaginou um futuro sem Carlos. Noites livres para desenhar projetos gráficos ousados, fins de semana em feiras de arte na Liberdade, talvez até um date com alguém que a visse de verdade. O celular de Mariana vibrou no meio da refeição. Era Carlos ligando de novo. Ela hesitou, o garfo parado no ar, mas atendeu, colocando no viva-voz para Lúcia ouvir. "Mari, por favor, me escuta. Eu tô destruído. Ontem no hotel. Vanessa me contou que você foi lá. Foi a armadilha dela, ela tá louca. Eu te amo, volta pra casa. A gente reconstrói." A voz dele era rouca, suplicante, ecoando o lobby barulhento ao fundo, como se ele estivesse na loja vazia. Mariana sentiu o peito apertar, memórias doces piscando. O primeiro beijo na praia de Santos, o nascimento do sonho de uma família. Mas a raiva veio mais forte. "Reconstrói com mentiras? Você teve outras, Carlos, não uma, várias. Eu vi as mensagens. Acabou. O advogado vai te contatar pela separação." Ele gaguejou, o tom virando desespero. "Mas o carro? Você vendeu sem me avisar. Como eu vou trabalhar? Isso é vingança baixa." Lúcia revirou os olhos, murmurando covarde baixinho. Mariana respirou fundo. O ar-condicionado gelado do shopping refrescando sua pele quente.
Vingança? Não, é justiça. O carro era meu como as noites que eu passei sozinha enquanto você trabalhava. Some da minha vida. Desligou, o clique ecoando como um ponto final. Lúcia aplaudiu devagar, rindo. Isso aí, rainha. Agora come, que a vida continua. A tarde passou em uma consulta rápida com um advogado recomendado por Lúcia. Um homem magro de terno cinza em um escritório apertado no centro. Ele explicou os passos. Inventário de bens, pensão se aplicável, mas como não havia filhos, seria mais simples. Você tem provas da traição? Mensagens, testemunhas? Mariana mostrou o print das conversas de Vanessa, o recibo do carro. Perfeito. Ele vai assinar em 1 semana, no máximo. Saindo dali, o sol da tarde dourava as fachadas dos prédios antigos e São Paulo parecia menos opressiva. O metrô lotado, os grafites vibrantes nas paredes, o pulsar da cidade como um coração que batia em sincronia com o dela. De volta ao apartamento, Mariana abriu as janelas, deixando a brisa da tarde entrar, carregando o som de crianças brincando no parquinho vizinho e o cheiro de jasmim de um vaso na varanda. Sentou-se à mesa de trabalho, o laptop piscando com e-mails da agência. Um projeto novo, freelance para uma marca de moda sustentável. Ela começou a esboçar, as linhas fluindo livres pela primeira vez em meses, sem o peso das discussões noturnas. O envelope do dinheiro foi para a gaveta, earmarked para um down payment em um estúdio maior só dela. Naquela noite, Lúcia veio com pizza e uma playlist de músicas empoderadoras. Anitta, Marisa Monte, hits que falavam de superação. Elas dançaram na sala pequena, rindo até doer a barriga, o vinho tinto fluindo como lágrimas secas. Você está renascendo, Mari. Daqui a pouco, quem sabe, um amor novo. Alguém que te leve para dançar na Augusta, sem mentiras. Mariana ergueu o copo, os olhos brilhando. Talvez, mas por enquanto tô bem assim, sozinha, mas inteira. Os dias seguintes voaram em uma rotina nova. Academia sozinha às quartas, cafés com colegas da agência, um fim de semana planejado para Ubatuba. Sozinha, revivendo memórias boas sem o veneno das ruins. Carlos assinou os papéis sem luta, enviando uma mensagem final. Desculpa por tudo, seja feliz. Ela deletou, bloqueou e seguiu em frente. São Paulo, com sua garoa imprevisível e luzes eternas, tornara-se o palco de sua transformação. A mulher que vendia o carro manchado de traição agora dirigia sua própria história, com curvas freadas e acelerações próprias. E pela primeira vez o futuro parecia um horizonte aberto, cheio de promessas reais.